canal Tarô no Templo do Sol. Vamos fazer uma leitura. Pessoal, quem nunca teve uma ligação forte, tipo alma gêmeas ou chama gêmea, e ficou mal resolvido no passado, não foi para frente, fica aquela curiosidade se a pessoa ainda lembra, se ainda do outra parte tem alguma recordação do que houve, porque você sente que foi uma conexão forte. E a leitura vai ser sobre isso, tá? Essa conexão forte que os cancerianos vivenciaram. A outra pessoa ainda tem alguma recordação, foi uma ligação diferente, um envolvimento forte, mas teve cheio de obstáculos para ficarem juntos. A pessoa do passado, nessa conexão forte, recorda ainda do relacionamento, da ligação que houve com os cancerianos? Responda, Tarô, nos dê essa luz. Para quem teve uma ligação que achou que foi diferente, intensa e cheia de obstáculo, se essa pessoa recorda ainda da intensidade que foi esse envolvimento, mas que não pôde continuar, essa pessoa ainda tem essa recordação com os cancerianos. Vamos ver, né? Cancerianos, uma ligação que se sentiu que foi diferenciada, que houve um envolvimento mais intenso e obstáculos inexplicáveis, e marcou a história do canceriano. Essa pessoa do passado ainda recorda dessa ligação? Ainda tem lembranças? Vamos ver. Sim, pessoal, já de cara eu posso falar que essa pessoa pensa, porque havia muitas afinidades, só que foi cortado. Normalmente essas ligações são muito complexas, remete realmente a compromissos, a coisas de vida passadas, como a carta do julgamento, e foi cortado no relacionamento. Possivelmente essa pessoa foi morar longe, em outro estado, até outro país, mas ela recorda sim, tô vendo aqui. Recorda que havia muita afinidade, muita comunhão, muita integração, os dois juntos nessa união, era o sol, era a verdade. Mas como sempre, esse tipo de... tinha toda uma abertura até um certo ponto. Houve um profundo envolvimento que trazia uma verdade, uma intensidade grande. Porém, aqui eu acho que foi por motivos de trabalho mais que houve esse corte. A pessoa não teve como conciliar. Talvez mudou para outro país, outro estado, mas aqui houve um corte, mas a lembrança existe, porque a pessoa sente que existia profunda afinidade de alma, porém os obstáculos, o tempo, mas aqui fica claro que a pessoa ainda sonha, ainda pensa, ainda imagina aquele tempo que houve, ainda faz aquele julgamento que havia profunda lucidez nas ideias, as pessoas tinham aquela afinidade de alma mesmo, porém houve obstáculos intransponíveis e realmente houve aqui a mudança, né? Aqui eu creio que para os cancerianos foi muito mudança, foi a questão do rompimento, foi realmente mudanças, mas realmente era algo de vidas passadas pela carta do julgamento, e
tanto o canceriano como a outra pessoa ainda fica na mente imaginando, relembrando. E esse tipo de relacionamento é muito complicado, porque normalmente, inicialmente, dá muito certo, porque tem muito comunhão de pensamento, de ideias, parece que os dois estão olhando na mesma direção, querendo a mesma coisa, porém sempre aparecem obstáculos. E nessa leitura aqui me passa que foi de trabalho. Uma pessoa mudou por razões de trabalho, não conciliou, ou mesmo se não foi mudanças geográficas, não conseguiu conciliar a questão de trabalho e a proximidade com a pessoa. Também foi uma ligação que, embora houve muitas afinidades em todos os sentidos, havia ciúmes, pegava aqui alguma coisa por ciúmes, por apego ou possessão. Mas a grande parte do tempo aqui era saudável, era muito gratificante para o canceriano aqui, ou para outra pessoa, né? Porque pode estar trocado, você aí se encaixa. No início foi como abrir um portal, assim, um paraíso de coisas, todos procurava cada um dar o melhor de si nesse relacionamento. Eu sinto que um dos dois ainda tentou conciliar os obstáculos aqui, com a carta da temperança e com a carta da força. Ainda houve uma tentativa de dar certo, mas infelizmente aqui os obstáculos mais uma vez separaram essa situação, esse contato, essa energia, essa forte conexão. Mas sim, mostra que existia essa forte conexão no sentido de se compreenderem, de compartilhar com os mesmos desejos, gostar das mesmas coisas, tinha essa afinidade grande. Uma das partes poderia ser um pouquinho assim para o lado da possessão, dos ciúmes. Para alguns pode até ter sido esse o motivo que houve o corte, o apego exagerado também, mas aqui me passa muito um obstáculo de mudanças, de alguém que foi morar em outro lugar, entendeu? Ou da viagem, da corte por conta de mudanças mesmo. Aqui, algo que talvez você conheceu em ambiente de trabalho, essa pessoa, ou alguém de trabalho apresentou, algum amigo de trabalho que apresentou, ou vocês trabalhavam junto, e foi crescendo essa afinidade, e foram percebendo essa grande afinidade, gostar das mesmas coisas, e por um tempo foi muito lindo, vocês compartilhavam tudo, estavam sempre juntos, gostavam das mesmas coisas. Mas esse tipo de relacionamento, por isso que eu quis fazer essa leitura com esse tema, são ligações fortes que termina inexplicavelmente, sempre tem muitos obstáculos, começa a aparecer obstáculos de todos os lados e as pessoas acabam não ficando juntas. E o interessante é que, embora termine, a pessoa pode até morar em outro país, morar geograficamente muito longe do lugar que o outro esteja, o que fica nessas ligações é aquela sensação de perda por não ter dado certo numa conexão que tinha tudo para dar certo. Porque sempre há muita afinidade, sempre as pessoas se dão bem, sente um bem-estar aqui com a carta do Sol, e aqui a 50 afinidade, sempre tem uma ligação intensa de bem-estar, de um gostar da companhia do outro, o outro fazer bem, aquela sensação gostosa interiormente de plenitude, né?
de que o outro consegue completar todos os anseios do outro, mas infelizmente são ligações que ficam eternizadas no pensamento, na lembrança, mas que não são vivenciadas por muito tempo. Mas aqui a resposta, sim, a pessoa ainda tem essa lembrança nos pensamentos, ainda fica imaginando como teria sido, se estariam ainda juntos, fica sempre na memória. Porque, embora sempre períodos curtos essa convivência, mas sempre marca profundamente. Não importa o tempo, tem um corte... geograficamente tem a distância, mas energeticamente eu percebo que nessas ligações não há corte energético, fica uma ligação, eles ficam unidos energeticamente, independente do que aconteça na vida de cada um. Pode casar, pode ter filhos, pode acontecer N situações na vida do outro, mas aquela ligação, e sente um vazio, e vira e mexe, a pessoa vem os pensamentos, as lembranças e a intensidade dessa emoção vem à tona no mesmo momento que a pessoa lembra. Com essa carta aqui da premonição, conclui-se isso, a pessoa vira e mexe e volta. Porque ficou gravado, sabe, no íntimo de cada um, aquela emoção, por conta que essas ligações, essas conexões fortes, intensas, que provoca no outro esse bem-estar infinito, uma emoção que não vai sentir com o outro. Você pode voltar a amar outra pessoa, como eu falei, acontecer N situações, casar, divorciar, casar de novo, mas fica registrado no íntimo da pessoa aquela emoção forte, intensa, que você não vive com outra pessoa, é diferenciado. Você pode voltar a amar intensamente outra pessoa, mas eu digo assim, a mesma emoção nesse tipo de ligação não é igual, é diferente, porque aqui está registrado coisas de vida passadas, são normalmente ligações que você não tem explicação, você não consegue explicar, nem o outro também, aquela intensidade de emoção, aquela alegria interior que cada um sentia, sabe, de ver o outro. Então, mostra assim, única, a emoção é única, você pode ver durante o resto da vida, após essa conexão, até vários relacionamentos, mas essa emoção de pessoas que têm uma conexão diferenciada, de vidas passadas possivelmente, ela deixa uma marca diferente. É uma emoção que você não vai sentir nunca mais em nenhum relacionamento, por mais realizada que você esteja, por mais que você tocou a vida, seguiu em frente, encontrou outros amores, não vai ser idêntico. A emoção, aquele sentimento de plenitude, é único, pessoal. Mas aqui está registrado, sim, que a pessoa ainda está na memória, vira e mexe, pensa, porque é outra coincidência clássica, não apaga, pode passar o tempo que for. Por exemplo, isso pode ter acontecido assim, na sua primeira juventude, quando chegar na idade já de idade, assim, você ainda vem aquela emoção, ainda vem a emoção. Fica registrado, não tem como apagar, e é isso que eu sinto, que aqui sim a resposta é que a pessoa ainda pensa. Se você pensa, o outro também. Não foi cortado. Há uma lembrança forte. Aqui com a carta do julgamento, a morte, fica muito claro a resposta de que sim, era uma ligação diferenciada, era uma ligação de vidas passadas sim, mas que houve, talvez por conta de ter
ter tido essa intensidade, houve aqui um sentimento de possessão ou de muitos ciúmes, e pode ter sido isso também, porque esses relacionamentos são o tanto que a intensidade da emoção é a intensidade de os obstáculos para ficarem juntos, para dar certo. Geralmente só fica a lembrança da emoção forte, mas que não é um relacionamento com possibilidade de uma vivência longa. É um marco assim na vida da pessoa. Isso, pessoal. Foi isso para os cancerianos, essa ligação intensa que houve, tem lembrança sim, a pessoa recorda. É isso, pessoal, até a próxima. Deixe seu joinha, se você ressoou com a sua história, com o seu momento, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Tchau!